Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui iniciando mais uma série no nosso projeto Pomone. Aqui nós estudamos livros, conteúdos avulsos também, trazemos convidados, enfim, há uma diversidade de temas, mas todos eles conectados à última verdade presente, né? As três mensagens angélicas do Apocalipse. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, fica aí o convite para que se inscreva, para que curta, para que compartilhe esse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas. Caso você queira estar conosco no nosso grupo de WhatsApp, pode nos pedir, né? Entrar em contato conosco. Aqui na descrição desse vídeo, vocês encontrarão o nosso endereço de e-mail, certo? Caso tenham alguma sugestão, caso queiram também comentar esse vídeo, podem ficar à vontade. Será um prazer aí falar com todos vocês. Bem, como costumamos sempre fazer, vamos iniciar com uma oração, uma breve oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos pelo privilégio de continuarmos seguindo, ó Pai, estudando a Tua palavra. Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Nelas encontramos as palavras da vida eterna. Ó Senhor, que todas essas pessoas que estão assistindo, nos acompanhando aqui na sala Zoom, aqueles que assistirão depois no YouTube, que possam ser ricamente abençoados por Ti. Por isso eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Lembrando aqueles que irão assistir depois no YouTube, né, que nós estamos mudando o nosso horário. Antes fazíamos no sábado à tarde, mas essa série iremos fazer na parte escura do sábado, né, na sexta-feira civil, sexta-feira à noite, às 19 horas. Então, se você tiver interesse em estar conosco na sala Zoom, fique então sabendo que nós fizemos essa alteração, tendo em vista compromissos, né, que temos aí na igreja, na parte da tarde do sábado. Bem, é, as pessoas que estão nos acompanhando aqui na sala Zoom, quantos já leram o livro Eventos Finais? Se quiserem, podem comentar aí no chat também, tá? Podem abrir o microfone ou comentar aí no chat. Eu leio bastante, viu? Eu leio demais. Já leu, então, também o Eventos Finais, né, Regis? Sim, Alguém mais aí que nos acompanha? Olha, o livro Eventos Finais, eu tenho ele aqui, o livro físico, né? Irei já compartilhar a tela com vocês. Eu tenho um apego, inclusive, a essa capa aqui, né? Essa edição aqui que traz essa capa, certo? É um livro que eu tenho, assim, muito carinho, né? E muitos irmãos, né, adventistas também, eu sei que gostam desse livro. É um material, assim, riquíssimo, né? Uma compilação que traz ali os principais apontamentos, né? De Ellen G. White, a mensageira do Senhor, acerca dos eventos aí que antecedem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então, nós que estamos nesse esforço, né, nos preparando, nos santificando, é fundamental termos contato, estudarmos livros como O Grande Conflito, que já fizemos uma recapitulação dele aqui no nosso projeto, vocês poderão encontrar no nosso canal do YouTube. Eventos Finais, dentre outros livros, né, assim, principalmente que trazem essa temática do tempo do fim, né? Eu costumo também indicar um que nós já repassamos ele, temos aí no nosso canal no YouTube, vocês irão encontrar, né? Preparação para a Crise Final, do Fernando Chaige, né? O Chaige, né? Nota mudo ali, que é praticamente um apanhado também de citações ali de Ellen White com alguns comentários do autor, certo? Existem alguns gráficos no livro, né, mostrando a sucessão dos acontecimentos. Então, é um livro bem didático, além de tudo, né? E do mesmo autor existe um outro livrinho, um pouquinho mais antigo, chamado Preparação
A vitória da igreja na crise final. Também é muito bom. Muito bem, irmãos. É, para a semana que vem, vamos ver se a gente consegue aí dividir antecipadamente as sessões do capítulo ou subcapítulos, né? Enfim, acho que... Opa, mais alguém entrando. Os capítulos têm aí subdivisões, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Capítulo 1, a última crise da Terra, aí temos ali, página 11, ampla apreensão pelo futuro, é uma seção, né? Um subcapítulo. Aí depois, tempos turbulentos que ocorrerão em breve. Vamos tentar dividir entre nós e cada um, então, faz um comentário, um apanhado geral daquilo que achou mais importante, né? Sobre essa sessão, né? Bem, primeira sessão, ampla apreensão pelo futuro, mostra aí as preocupações, né, de poderosos, pessoas instruídas, pessoas cultas, muitas delas que não têm nenhum contato ali com o evangelho, né, que não são cristãs, enfim, mas que estão atentas aos acontecimentos, têm consciência de que coisas grandiosas estão para acontecer, né, de modo que falar em uma grande catástrofe, né, que se aproxima, isso deixou de ser novidade há algum tempo, não é nada alarmista, certo? Não é coisa de teóricos da conspiração, porque os próprios cientistas, né, pessoas que analisam o contexto geopolítico, militares, governantes, essas pessoas têm apontado para isso, né? Assim, quase todos os dias aí, recentemente, né? Basta você ficar atento aí às notícias que você vai ver sobre isso. Inclusive os riscos de uma guerra nuclear, né? Algo que 30 e poucos anos atrás era um risco constante devido à guerra, com o fim da Guerra Fria. Deixou-se um pouco de falar isso, né, ali nos anos 90, início do século 21, mas nos últimos anos, e principalmente desde o início do conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia, esse tópico passou a ser muito falado, né? Ameaças, né, e rumores de guerras, enfim, certo? Então, são muitas calamidades, né? Condições sociais agitadas também devido aos sindicatos, greves. Tudo isso preanuncia a proximidade de acontecimentos da maior importância, né? Inclusive, os judeus, né, apontavam para a era messiânica, falando ali das dores de parto, né, como uma mulher prestes a dar à luz, né? E a segunda vinda de Cristo também será precedida, tem sido precedida, né, por muitas dores, por assim dizer, né? Muitos conflitos, né, fome, enfim, os sinais que estão muito bem apresentados ali no capítulo 24 de Mateus e no Espírito de Profecia, que são muito bem elencados também, certo? Bem, alguém gostaria de fazer seu comentário, de contribuir nessa parte inicial? Rafael, eu acho interessante, nesse tema que nós estamos falando agora, que quando ela escreveu, pelo menos o que está aqui para nós, em 1909. Então, em 1909, a gente não, assim, quem pensaria encontrar um mundo tão turbulento como hoje? Então, quando ela escreveu para a época dela, para quem leu na época dela um pouco mais, com certeza eles pensaram que seria quase que impossível acontecer o que está acontecendo hoje, né? Mas a profetisa guiada pelo Espírito Santo tem nos revelado que nós, hoje, ainda mais essa época da pós-pandemia, nós estamos vendo agitações de todos os lados, né? A cada momento, ainda mais na interação das redes sociais hoje, nós estamos vendo aí acontecimentos que nunca sonhávamos que iria acontecer, estão acontecendo. Então, essa crise só vai afunilando.
E você tocou, Rafael, num ponto importante, que esses sindicatos aí, faz tempo que eu tenho falado sobre esse assunto. Esses sindicatos terão uma relevância tamanha, porque eles terão uma parte em causar, sabe, muito desconforto e crises no planeta Terra. Então, hoje, os sindicatos já estão se movendo. E também outra coisa que me chamou a atenção aqui é que no meio político também essa politicagem que nós estamos vendo hoje, infelizmente, ela tem aí mostrado a, que hoje tudo está sendo alinhado e logo, logo, nesse cenário político que vai dar aí apoio à besta religiosa, né, o papado, eles vão, com toda certeza, eles vão aí criar o decreto dominical. Mas antes disso, a gente está vendo que a sociedade hoje ela está cada vez mais enferma. A sociedade hoje está indo gradativamente para uma crise final moral, social, religiosa. E olha que nós, assim, nós estamos acompanhando isso diante dos nossos olhos. Ela escreveu lá em 1909 e hoje nós estamos contemplando esses eventos nos nossos dias aí. Muito bem, irmão Regis, muito obrigado, né? Lembrando que vários tópicos que nós vamos tratar aqui hoje, né, nós iremos aprofundar nos capítulos seguintes, como, por exemplo, a questão dos sindicatos, né? Mais à frente ela retoma e aprofunda tudo que diz respeito a essa crise social, né, que vai se abater aí pelo mundo, né? Bem, tempos turbulentos que ocorrerão em breve. O mundo está agitado com o espírito de guerra, né? Ela escreveu isso em 1904, né? 10 anos depois explodiria a Primeira Guerra Mundial, né? Que mudaria o mundo para sempre, né? O mundo nunca mais seria o mesmo. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final, né? 120 anos atrás, a mensageira do Senhor já falava disso, né? É importante estudar esse capítulo de Daniel, né? Quem sabe num outro momento podemos dedicar aí um estudo só para o capítulo 11 de Daniel, um capítulo difícil, né? Mas que precisa ser estudado, como ela lembra aqui, nesse próprio capítulo 1 aqui do livro Eventos Finais, né? Que Daniel e Apocalipse precisam ser estudados com uma atenção assim, muito especial. Bem, ela lembra que o mundo está se tornando cada vez mais iníquo, né? Um mundo perverso, né? Como nos dias de Noé, como nos tempos de Sodoma e Gomorra. E em breve surgirá grande perturbação entre as nações, né? Perturbação que irá permanecer até que Jesus volte. Ocorrerá uma ilusão de paz, né? Por parte aí dos ímpios, né? Que vão falar que há paz e segurança, né? Mas então virá uma repentina destruição, certo? Então esse mundo ele caminha mesmo para a destruição. As coisas não vão melhorar, né? Que ninguém tem essa ilusão, certo? Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia, né? Ela fala, né? Ela repete, reforça isso, né? A crise dos séculos. E os juízos de Deus vão se abater, né? Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Eu tenho aqui, né, alguns livros, como os irmãos podem ver, um deles, do John Keegan, Uma História da Guerra, né? Em que ele, escrevendo ali logo depois do fim da Guerra Fria, ele apontava ali para uma esperança, né, de quem sabe em algum dia a humanidade conseguir eliminar a guerra, mais ou menos como eliminou a escravidão, né? A escravidão existe praticamente desde que existe a humanidade, ela foi ser extinta entre o século XIX e o século XX. Existem alguns lugares no continente africano e em outros continentes, né, que existe escravidão até hoje, mas a escravidão foi virtualmente extinta enquanto uma instituição, né, respaldada pela lei, pelos governos. E ele via com um certo otimismo, né, o John Keegan, que a guerra também poderia caminhar nesse mesmo rumo, né, para uma virtual extinção, né, para ser apenas algo da memória, da história, enfim.
E hoje nós vemos, né, como ele esteve enganado, né? O mundo caminha para conflitos cada vez mais sangrentos, né? O risco de uma escalada global dos conflitos é o que nós presenciamos, né? Então, a profecia tem se cumprido exatamente, né, como está aqui, certo? Fala de tempos tempestuosos. Agora, em meio a tudo isso, não devemos pronunciar uma só palavra de incredulidade ou desânimo, né? Isso aqui chamou muito a minha atenção. Quando eu destaquei ali algumas partes, né, que eu não poderia deixar de comentar, essa daqui foi uma parte que eu destaquei ali, né? Os irmãos que estão no grupo vão lá perceber que eu destaquei essa citação. Então, não é momento para desânimo. A nossa grande referência aí são os espias, né? Os 12 espias, certo? Só aqueles dois, Josué e Caleb, que não apresentaram um relatório negativo, que entraram em Canaã. Então, devemos nos apegar a isso também, confiar em Deus, né? Deus tem sempre advertido de juízos vindouros, né? É, verdade presente é uma mensagem para cada época. Então, Noé teve uma verdade presente, alertar o mundo ali da época dele acerca do dilúvio. Ele pregou durante 120 anos. Depois, lá no caso de Ló, né, para abandonar Sodoma. E assim ao longo da história, o João Batista, a mensagem de arrependimento, preparando para a primeira vinda, né, do Messias, enfim. E a verdade presente hoje, né, é de que Jesus voltará pela segunda vez e porá um fim ao drama deste planeta. Então, temos muitas advertências, muitos alertas, sinais, ah, com os quais podemos nos apegar, certo? Deus nos disse o que podemos esperar em nosso tempo, né? Nós não fomos deixados no escuro, né? Então, aprofundando a ideia anterior, né? O conceito anterior. Nós temos muitas profecias aí acerca aí do tempo do fim, certo? Então, a profecia é uma antecipação da história, e a história é a confirmação das profecias, né? Ao estudarmos a história, Ellen White que destaca, né, a importância de estudarmos a história, estamos vendo nada menos que a mão de Deus ao longo da história, né? O cumprimento ali das profecias, como Deus tem guardado o seu povo, tem guiado o seu povo, né? Então, precisamos estudar as profecias, estudar a história, estarmos atentos ao que virá, né? Aos próximos acontecimentos, e lembrar sempre de como Deus guiou o seu povo no passado. As profecias referentes aos últimos dias requerem nossa atenção. Havemos de comparecer diante de magistrados, irmão. Nós teremos que comparecer perante juízes, perante a imprensa, pessoas importantes, para apresentar as razões da nossa fé. E Ellen White lembra aqui que os jovens devem compreender todas essas coisas, né? Então, se tem algo assim que me incomoda um pouco, é que sempre que chamamos, né, as pessoas, a igreja, para estudar profecias, para um grupo como este, geralmente as pessoas que acabam aparecendo são pessoas assim de uma idade, né, um pouco maior, né, vamos dizer assim, acima dos 30, como é este grupo aqui, pelo que eu tenho visto aqui, algumas pessoas eu não conheço, né, estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindas, né, Elza, Mitian, talvez seria Miriam, não sei. Mas as demais pessoas eu já conheço, né? Já tive algum contato e eu posso confirmar, né? Nós somos 30 a mais, né? Onde estão os jovens, né? Onde estão os adolescentes? Porque não estão se unindo, né, a nós. Então é uma preocupação. Temos que orar por esses jovens e adolescentes, porque terão um trabalho a fazer, né? Apresentando as razões da fé, né? É Miriam mesmo, né? Seja bem-vinda, tá, irmã? Tá certo, irmãos? Então, é, devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Ela fala aqui de professores e alunos, né, que devem dar mais atenção a esses últimos acontecimentos, ok?
Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Ok? Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Então, essa parte aqui também chamou a minha atenção, né? Não se trata apenas ou necessariamente de erudição, né? É importante, o estudo é extremamente importante. Ellen White sempre fala isso, né? Cultivar o intelecto, enfim. Agora, é, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Aqueles que estudam por estudar, sem pedir a orientação do Espírito Santo, não irão compreender a corrente dos acontecimentos, não estarão devidamente preparados, certo? E mesmo aquelas pessoas bem humildes, né, que se colocam sob a direção de Deus, não ficarão cegas, irão compreender ali a sequência exata ali dos acontecimentos, irão se preparar devidamente, certo? Como eu já havia destacado, né, estudar especialmente os livros de Daniel e do Apocalipse, né? Graças a Deus, nós teremos mais uma lição no próximo trimestre, que vai tratar das principais profecias ali de Daniel, do Apocalipse, né? O tema, o grande conflito. Então, desde já, fica aí o apelo, o convite. Caso você que nos acompanha aqui no Projeto Common, caso você não seja adventista, saiba que você pode adquirir a lição da Escola Sabatina e se unir a nós, né? Na Escola Sabatina, estudando os temas ali da lição. Então, a partir de abril, né, estudaremos ao longo de 3 meses essas profecias de Daniel e do Apocalipse, certo? O assunto deve ser mantido perante o povo, né? Então, não é só estudar uma lição. Vamos estudar essa lição, passado ali o segundo trimestre, deixamos esse assunto para lá. Não, o assunto precisa ser mantido perante o povo. Os pregadores, os professores, os vários departamentos da igreja, né? O Ministério dos Adolescentes, Desbravadores, o Ministério da Criança, enfim, todos precisam manter o assunto vivo perante o povo, né? Devemos procurar despertar o interesse, a curiosidade, certo? Então, procure investir nessas coisas, né? Um tempo atrás eu, inclusive, adquiri aqui uma estátua, né? Representando ali a estátua de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, e quando eu tive a oportunidade de falar desse assunto na igreja, levei essa estátua para tentar despertar a atenção, a curiosidade das crianças, né? É importante manter o assunto perante o povo, certo? Sabemos que a grande profecia ali de Mateus 24, né, que este evangelho do reino será pregado e testemunha a todas as nações, não falta muito para que isso se concretize, né? Para que todos, efetivamente, todos os povos tenham oportunidade de ouvir o Evangelho, né? Temos que orar por aqueles que ainda não ouviram para que tenham essa oportunidade, né? Eu sempre lembro ali, por exemplo, dos Sentinelesas, né? Ilha Sentinela do Norte, onde um missionário foi morto em 2018, tentando lá levar o Evangelho àquele povo, né? Um povo que vive completamente isolado numa ilha. A mensagem precisa chegar até eles, né? Precisa chegar aos outros povos, povos indígenas que estão isolados na Amazônia. Mas, de fato, faltam poucos, né? Poucos povos para terem contato ali com o Evangelho, né? Alguns têm tido sonhos, né? O caso de muçulmanos, né? Onde é tão difícil chegar com o Evangelho. Isso tem acontecido. Bem, caminhando aqui para o final, Ellen White traz ali, né, algumas advertências, alguns conselhos, né, para refrearem o sensacionalismo, o extremismo, né, que pode ser também um problema, né? De um lado, nós temos uma grande massa, né, de cristãos apáticos, cristãos indiferentes ao Apocalipse, as profecias do tempo do fim, infelizmente até mesmo pessoas em nosso meio, mas por outro lado,
existe o risco do sensacionalismo, né? Aquelas pessoas que ficam aí espalhando mensagens totalmente alarmistas, né? Sem fundamento. Temos que ter cuidado com isso também. Ellen White diz que não somos agora capazes de descrever acuradamente, ou seja, com muita precisão, as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro, né? As profecias são melhor compreendidas após se cumprirem. Então, precisamos ter isso sempre em mente, ter uma certa cautela, humildade, né? Aquilo que não nos foi revelado, um dia será, né? Que seja lá no céu. Então, temos que ter essa humildade aí. Sabemos que é um tempo que precisamos velar em oração, um tempo de muita oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Ela fala que nem mesmo ali em relação ao sinal da besta, né? Tudo é compreendido, né? Mas quando o rolo do livro for aberto, né? Aqueles que conhecem o Apocalipse sabem lá o leão da tribo de Judá abrindo o livro, enfim, aí tudo será compreendido, né? Acerca ali do sinal da besta. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e tomarão emprestado aflições com relação à crise futura, certo? Então, o ansioso, né, aquele que sofre por antecipação. Ora, nem mesmo chegamos perseguição do tempo do fim. Então, não temos por que nos torturarmos, né, com essas coisas, ficarmos tristes, cabisbaixos, de jeito nenhum, certo? É um tempo de oração, de preparo, de trabalho, pregação do evangelho e confiança em Deus, certo? Não precisamos antecipar o tempo de angústia, tá? Não cumpre a nós isso aí. Há um tempo de angústia sobrevive ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante do povo, ficar falando o tempo todo do tempo de angústia, certo? Há um leque enorme ali de mensagens, por exemplo, dentro do Apocalipse, coisas interessantes, importantes a serem lembradas, né? A visão de Cristo glorificado, a visão do trono de Deus, do santuário de Deus, certo? Podemos falar, né, das profecias que já se cumpriram ali no Apocalipse, as que irão se cumprir, claro, da Nova Jerusalém, mas não ficar ali falando o tempo todo do tempo de angústia, certo? Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isso não é a verdade presente a ser levada às igrejas, ok? Bem, irmãos, aqui eu concluo as minhas palavras. Quero saber se alguém tem mais aí alguma contribuição desse capítulo aí tão interessante, desse livro que é tão interessante, Eventos Finais. Bom, ô, Rafael, a minha câmera aqui tá meio. Não estou conseguindo entrar com a câmera. Mas tá dando para ouvir aí, né? Sim, perfeitamente. Olha, o que você falou, eu estava pensando aqui, é uma pura verdade. É claro que dentro assim, quanto a gente for utilizar os púlpitos, nós devemos ter esse equilíbrio de trazer a mensagem profética do final dos tempos de uma maneira assim equilibrada e mostrar também para os membros que tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, elas vêm da mesma fonte, que é o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo é que orientou ela sobre esses acontecimentos, ou seja, é uma preparação para que nós possamos, quando chegar, nós possamos estar preparados aí para enfrentar essa crise que está chegando aí diante dos nossos olhos. E assim, é trazer de uma maneira equilibrada, não extremista essa mensagem e muito menos romantizada. Infelizmente, está tendo uma ala aí que está romantizando demais. Ou seja, aquilo que precisaria ser falado de uma maneira, claro, equilibrada, mas mostrando as realidades. Hoje tem alguns líderes, né, alguns pregadores que ficam romantizando aí uma crise que parece que não vai ser essa tal crise aí.
né? O que dá para perceber. Então, a gente tem que mostrar os fatos como eles são, mostrar que haverá perseguição, haverá, antes do fechamento da Porta da Graça, haverá mártires remanescentes no nosso meio, porque nós estamos falando de um assunto global. Tem lugares que, em países totalitários, eles não aceitam o evangelho. Então, terá irmãos que, nesses locais, guiados pelo Espírito Santo, irão falar da verdade, irá comunicar essa verdade presente, e assim como Estevão, lá no Sinédrio, ele foi morto, né, por ter falado, né, sobre a verdade, recapitulando a trajetória do povo de Israel, ele foi morto, e Saulo, que depois veio a ser Paulo, ele então, o que acontece? Ele se converte pelo martírio de Estevão. Então, assim, só fazendo uma comparação, é, quando chegar esse tempo, antes do fechamento da Porta da Graça, muitos irmãos irão ser mártires. Mas só que tem um porém. Outras pessoas também irão se converter a essa mensagem desses irmãos. Agora, aonde que vai acontecer isso, né? Bom, a gente vai ter que olhar aí o andamento profético aí. Mas nesses lugares da janela 1040 aí, locais mais difíceis de entrar o evangelho, muitos irmãos aí vão depor suas vidas na pregação do evangelho para que outras pessoas aceitem a mensagem antes do fechamento da porta da graça. Então, é um cenário que nós devemos analisar, claro, assim, de uma maneira equilibrada, para que as pessoas se preparem, para que elas estejam prontas, ligadas ao Espírito Santo, ou seja, em comunhão com Ele, estudando as profecias, para que quando chegar esses eventos que estão para chegar, sejamos como os amigos de Daniel perante a fornalha de Nabucodonosor. Saber que há uma crise, mas também que há um Deus que nos livrará dessa crise. Há um Deus que estará conosco. Então, a mensagem profética no púlpito é de alerta, mas também de esperança. Saber que Deus estará conosco em todas as fases até que Cristo volte aí na sétima praga. Então, assim, devemos apresentar de uma maneira equilibrada, não é assim, nem levar para um lado e nem para o outro. E assim eu tenho certeza que ele irá produzir cristãos mais fiéis, cristãos mais comprometidos à verdade presente. Amém. Tá? Amém. É isso mesmo, irmão Regis. É, mensagem de Deus é urgente, mas nunca sensacionalista, né? Nunca Verdade. extremista, nunca para levar as pessoas assim a tomarem atitudes precipitadas, né? Agirem de uma forma desequilibrada, o que só serve para trazer opróbrio, vergonha, né? Chacota. Então, Deus tem nos instruído para que venhamos a nos posicionar, tomarmos as medidas que precisamos tomar de reforma, reavivamento, a vida no campo, enfim, e tudo mais, né? Que sabemos que reforma de saúde, enfim, mas nunca assim atitudes de rompantes, né? E também existe esse risco que o irmão apontou muito bem aí, do comodismo, né? De tentar relativizar essas profecias em relação ao fim, né? Ah, todo esse cenário escatológico de Daniel, do Apocalipse, que vai envolver coisas terríveis, né? Uma crise como nunca se abateu no mundo até então, certo? Temos que ter consciência disso tudo. Muito bem. Mais algum comentário? Temos ali um no chat, capítulo 17 do Grande Conflito, diz que da mesma forma que os líderes judeus não anunciaram a vinda de Jesus naquele tempo, agora no fim do tempo, né, no fim dos tempos, os líderes religiosos do nosso tempo também não anunciarão a vinda do Senhor. É, tem sido cada vez mais raro, né, alguém pregar sobre a volta de Cristo, chamando mesmo ao arrependimento. De fato, a gente vê isso já se cumprindo. Irmã Ana Ieda
Já há algum tempo que nós não nos víamos, irmã. Que bom que voltou. É mesmo. Feliz sábado, irmãos. Eu Feliz tenho, sábado. assim, algumas dificuldades, né? Familiar, né? Para eu me dedicar ao tempo que eu gostaria, assim, com o estudo, no estudo com os irmãos. Mas, olha, quando eu leio isso aqui, isso causará um tempo de angústia antecipado e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Irmãos, eu chego a tremo, porque às vezes esse mundo está tão tumultuado, não é? São tantas coisas acontecendo, tantas tragédias, que muitas vezes eu me vejo angustiada. E aí eu peço a Jesus para tirar essa angústia, né, do meu coração, para que eu fique firme na rocha, porque a gente ainda nem começou a viver o tempo de angústia qual nunca houve. Esse somente são os princípios das dores. Mas tem momentos que eu me sinto muito fragilizada. E também eu fico me questionando, não é? Se eu teria os argumentos necessários no momento de tensão, de angústia, para apresentar a minha fé, as razões da minha fé. Muitas vezes eu duvido de mim mesma, mas aí eu me lembro que tem o Espírito Santo, o nosso ajudador, não é? Que irá nos fazer lembrar tudo que estamos guardando, estudando, lendo na palavra de Deus, no Espírito de profecia. Porque quando eu penso assim, não é? Na minha natureza, eu não dou conta de nada disso. Né? E como eu vejo, como eu preciso me preparar. Muito, muito e muito. Era somente isso que eu queria compartilhar com vocês, a minha fragilidade. Irmã, na verdade, todos nós, né? Todos nós temos essas fragilidades. Uns têm um pouco mais de habilidade do que outros, né? Mas imagina, comparecer perante tribunais, juízes, né? Nem o erudito ali, o pastor mais bem preparado, é, pode dizer em sã consciência que está tranquilo, né? Então, como a irmã falou, né? O trabalho do Espírito Santo em nós que vai nos capacitar a defender a fé, né? Ali perante essas pessoas, perante a sociedade como um todo, né? Nós somos feitos espetáculos para o universo. Então, realmente uma pressão muito grande, psicológica até, né, sobre nós. E uma forma de nos tornarmos mais preparados, né, para esse momento é ir testemunhando desde já, né? Não perder a oportunidade de testemunhar, de pregar o evangelho, compartilhar a fé, certo? Então, é por aí. É isso mesmo. Quanto mais a gente falar, mais a gente também vai se preparar, não é? Bom você ter lembrado isso. Aí. Opa, mais algum comentário, alguma observação? Vanderlei está em viagem, Vanderlei tá em escuro, né? Que bom que está acompanhando conosco. Eldinha tá caladinha, não é? É porque eu tô na casa da minha tia e tem barulho aqui. Mas Vanderlei tá Ah, vindo de barco de São Francisco. Daqui a pouco ele chega. Ah, perfeito. Eu não, deu para escutar boa parte, mas teve uns picos de falha de internet, né? Aham, perfeito. Tô chegando em Biraçu aqui. Tá certo. Tem mais alguma contribuição, irmãos?
vamos finalizando então, né? E voltamos a nos encontrar na próxima sexta-feira. Gisele, está nos ouvindo? Gisele? Acho que não, né? Irmã Eva, está nos ouvindo, irmã Eva? Não? Rodrigo? Oi, irmão. Oi, irmão, pode fazer então uma oração para concluirmos o estudo? Claro, podemos sim, irmão. Então, oremos. Querido Deus, querido Pai, agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos aqui, como amigos, como irmão, aprendendo, buscando mais de Ti, Pai querido. Peço que o Senhor possa nos conceder o Teu Santo Espírito, que possa nos capacitar e estamos cada dia mais preparados, mais ainda atentos aos sinais que estão acontecendo lá ao nosso redor, Pai querido. Nesse momento agora, já adentramos as horas do Santo Sábado, peço que o Senhor receba a nossa luz de adoração, que o Senhor conceda a nós, a nossa família, Pai querido, um sábado na Tua presença. Peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.